Na aula passada, a gente falou da diferença que existe entre o balanço de pagamentos, que é a conta que faz o registro contábil de todas as transações em moeda estrangeira do país, né? Ou seja, não só do governo, também de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Que é composta pela balança comercial, pela balança de serviços e pela balança de capitais, né? Simplificadamente, tem outras continhas aqui, mas simplificadamente é isso. Isso aqui é o quê? É exportação e importação. Aqui é pagamento de serviços que a gente faz e que a gente recebe, por exemplo, frete, patentes, essas coisas. E aqui são empréstimos, né, e investimentos diretos e por aí vai. Historicamente, a gente tem um problema de financiar, né, esse balanço de pagamentos, porque isso aqui ele tem que ser superavitário, né, ou pelo menos próximo de zero. Porque se você tem déficit aqui, significa que você está consumindo, né, em termos de importação, carro, né, as bugigangas da China, que são boas e que eu adoro, né, que você acaba que você está consumindo mais do que pagando mais serviços, ou seja, enviando mais lucros, né, para as empresas multinacionais e tal, pagando mais empréstimos, né, do que você está recebendo. Então, significa que a nossa economia, quando ela está deficitária no balanço de pagamentos, é uma economia frágil. Né? Isso aí é meio que histórico, desde o tempo do Brasil colônia, né? Porque a gente começou exportando café, né? Aquelas coisas, cana, café, não sei o quê, e hoje a gente está exportando praticamente as mesmas coisas, só que hoje é soja, né? E a gente está importando o quê? Tecnologia, o próprio dinheiro, capital para ser investido, né? Mas tem uma armadilha nessa história toda aí, né? Com o boom das exportações, né, das commodities, a gente consegue ter um saldo na balança comercial muito grande, um superávit muito grande. E isso aqui acaba financiando, né, os déficits, vamos dizer, mais ou menos históricos, né, dessas duas outras balanças. Mas, e isso fez com que a gente acumulasse reservas internacionais. Né? E a gente está com 370 bilhões de dólares, não é reais, dólares em reservas internacionais. Essa grande parte dessas reservas, elas foram feitas, né, acumuladas, no boom de commodities do primeiro governo Lula, primeiro e segundo governo Lula. Né? Um boom que a gente sabe que depois já os preços das commodities já baixaram e tal, aí nunca a gente vai voltar, quer dizer, nunca não, mas as condições para a gente ter um novo ciclo de boom de commodities, né, para elas aparecerem novamente vai ser mais complicado. Né? Não é tão simples, principalmente porque a gente sabe que o capitalismo a nível internacional ele não está bem das pernas, né? A gente tem, desde a crise de 2008, países em recessão e tal, quer dizer, a gente não conseguiu ainda se recuperar, né, daquela crise, porque a economia mundial, ela está cada vez mais, assim como o Brasil, né, caminhando para acumulação de capital financeiro e não para acumulação de capital físico, né, produtivo. Mas o que é que isso aqui tem a ver com o que a gente está falando, que é a dívida? Quando a gente teve essa ruma de superávit aqui, nos boom das commodities, significa dizer que a gente tinha muito dólar entrando no país, né? Quando o dólar entra no país, o que acontece? O Banco Central, a gente não deixa o dólar circulando, o Banco Central recolhe esse dólar e paga em real para ele. Né? E paga em real para ele. E aí, só mais uma coisa, além desse boom aqui, a gente também teve um volume de capital volátil, né? Muito grande aqui, desde o Plano Real.
né? Basicamente, a âncora cambial do Plano Real está muito relacionada a esses capitais que vêm, que o povo chama hot money, né? Eu ia dizer capital motel, eu vou dizer que vem, passa um dia e vai embora, né? Porque desde a liberalização da conta de capitais brasileira, que foi em 1992, o capital que entra para investimento no país, ele não precisa, se ele quiser passar horas, ele passa. Ele vai, entra, especula na bolsa, sai, e aí vai para o Japão especular lá, né? De manhã aqui, quando é de manhã lá no Japão, ele vai para lá, né? Quando antes, como é que era feito isso? Era controle. O capital que entrasse aqui, ele teria que permanecer pelo menos 90 dias. Que é exatamente para evitar que a soberania do país, da moeda do país, esteja na mão desses capitais. Mas a liberalização financeira que foi exigida, né, como se fosse uma coisa muito boa, a gente viu que essa coisa da globalização financeira não foi boa para todo mundo, veio para atender alguns interesses, né, e isso fica muito explícito. Mas, enfim, a gente tem superávit na balança de comercial, a gente tem superávit na balança de capitais com esses capitais mais voláteis. Tudo isso entra, chega no Banco Central e é convertido em real. Aí, existe uma teoria que diz que muito real em circulação é inflacionário. Aí, o que é que o Banco Central tem que fazer? Comprar esses reais. Sim. Aí, o que é que acontece? Quando o Banco Central faz esse enxugamento da base monetária, compra esses reais, ele está fazendo o quê? Se endividando. Ele está emitindo, na verdade não é ele quem emite é o Tesouro, que dá para o Banco Central de presente, para o Banco Central poder comercializar e fazer enxugar a base monetária. Né? Então, isso aí, as nossas reservas foram acumuladas dessa forma e teve esse efeito, tá, sobre o endividamento público interno. A gente viu também na aula passada que a relação entre taxa de câmbio, taxa de juros e inflação como é que a gente diz? Tem muito a ver com toda essa política que a gente vê que está sendo implementada desde o Plano Real. Para o capital externo, né, e para os investidores do mercado financeiro, o que é que importa? Inflação baixa, porque com inflação, se tem uma inflação alta, a taxa de juros tem que ser muito, mas muito elevada para poder, quando ele converter, quando ele fosse embora, né, ele ganhou o título em real, né? Aí quando ele vai vender o título e transformar aquilo em dólar, aí se tem a inflação, ele não ganha. E além disso, ele tem que ter um câmbio estável, porque se houver uma desvalorização do câmbio, também o investidor estrangeiro vai perder. Então, a nossa política econômica tem, assim, algum tempo que ela está sendo manejada para atender a esses interesses, dizendo que é para combater a inflação, mas, na verdade, é para atender a esses interesses. Por que eu estou dizendo isso? Porque o excesso de moeda, ele pode causar inflação quando você está em situação de pleno emprego. O que é a situação de pleno emprego? Se eu precisar aumentar, quer dizer, se eu tenho um excesso de moeda, eu vou ter um excesso de demanda. O que é que significa esse excesso de demanda? As pessoas estão querendo comprar mais, comer mais, né? Investir mais em casa, em eletrodomésticos, em carro, né? Essas coisas. Então, se eu estou em pleno emprego, mais moeda realmente vai pressionar os preços, porque eu não tenho como aumentar a oferta desses bens, né, de uma hora para outra. Aí é inflacionário. Por quê? Por que eu não tenho como aumentar de uma hora para outra? Porque eu vou ter que fazer o investimento da fábrica. A fábrica vai ter o período de maturação para esse investimento começar a dar retorno, tá? O que é que acontece com a gente? A gente não está em pleno emprego. A gente tem fábrica indo embora, a gente tem fábrica com capacidade ociosa, a gente tem gente subempregada. Apesar do emprego, né, tá em 7,8%, grande parte desse emprego é subemprego. A gente tem uma informalização
terrível. Quer dizer, como é que a nossa inflação é uma inflação que é causada por excesso de circulação de moeda e de demanda? Não é. Né? Não é. A nossa inflação, ela é fruto, né, dos preços administrados, de toda essa manipulação aqui que vocês vão ver, da política econômica. Você tem preço de combustível elevado, você tem tarifa de energia, de telefone, de remédio, escola, toda coisa. Tem uma época do ano que reajusta. As mensalidades é em janeiro, os remédios é em março, a telecomunicações, né? É um mês que eu não lembro qual, mas sempre a cada ano, todos esses bens que são importantes, né, para a inflação, eles são reajustados pela inflação. Algum deles muito mais do que a inflação, como é o caso dos combustíveis. E os alimentos? Por que o preço dos nossos alimentos é caro? Porque a gente não tem uma política agrária e de agricultura que favoreça a oferta de alimentos interna. Por quê? Porque a nossa agricultura, a maior parte é voltada para a exportação de commodities, sem priorizar a circulação, né, e a reserva de alimento que dê segurança alimentar para o país. Então, é assim, o cara que planta, ele prefere exportar porque ele vai ganhar muito mais exportando do que vendendo internamente. Então, não interessa, ele pode fazer isso, né? Então, a nossa inflação, as causas não têm a ver com excesso de demanda, né? Está muito claro. Mas, com esse discurso, todo esse arcabouço é colocado em prática, né? Como se a gente precisasse controlar. É claro que todo mundo é traumatizado com a inflação, estou dizendo, né? Não estou querendo dizer que eu quero que a inflação volte de jeito nenhum, mas a gente tem que estudar direitinho as causas, né? Não é, a situação não é tão simples assim. Então, na aula passada a gente viu como esses desequilíbrios aqui na década de 70 e 80, devido a questões internacionais como o choque do petróleo, o choque financeiro, que levaram as taxas de juros absurdamente, como isso aqui afetou, aí no caso, o orçamento, né? O orçamento do país, que aí a gente sim, aqui a gente está falando só da conta de governo. Aqui a gente está falando pessoa física, jurídica, governo, prefeitura e por aí vai. A gente viu como que tudo isso aqui se refletiu aqui no orçamento. Como é que foi? Privatização da dívida externa. Como é que se deu essa privatização? A maior parte, né, dos empréstimos eram feitos por empresas privadas. Só que quando teve a crise, né, do choque financeiro, o choque do petróleo na década de 70, o capital financeiro internacional, ele diminuiu. Então, as empresas privadas não tinham mais condições de pegar emprestado esse capital para poder rolar essa dívida aqui. Porque ela tem que pegar o empréstimo em dólar para poder pagar em dólar. Se ela não conseguia mais comprar mais dólar e não conseguia exportar também para conseguir esse dólar, o que é que aconteceu? Nessa época, as estatais brasileiras começaram a fazer esses empréstimos com garantia do Tesouro Nacional para garantir que íamos ter esses dólares para pagar essa dívida externa. Ou seja, um desequilíbrio que era daqui, certo? Que era das relações mais amplas, que não era o governo gastando mais do que arrecada, foi transferido para cá. Aí, quando ele foi transferido para cá, o governo passou a gastar mais do que arrecada. Por quê? Ele estava assumindo prejuízo que não era dele. Estava assumindo prejuízo que não era dele. E aí, de lá para cá, vem se reproduzindo esse desequilíbrio aqui no orçamento e todo mundo esqueceu disso aqui para trás. Então, fica todo mundo dizendo, o governo gasta mais do que arrecada, o governo gasta mais, olhando só para o presente. Olhando só para o presente, sem estar olhando a história que nos trouxe a esse lugar, a esse momento aqui. Por que que o governo gasta mais do que arrecada? E ele gasta mais do que arrecada em quê? Né? É isso que a gente vai aprofundar hoje. Como é que se dá o gasto do governo e como é que ele gasta mais do que arrecada.
E eu vou começar apresentando para vocês o orçamento, né? O orçamento público, tá? Gente que vai dizer assim, mas o governo também se endividou para fazer o PND, o segundo PND, o milagre econômico. Sim, o governo também se endividou. Mas se ele tivesse assumido só a dívida dele, dos investimentos que ele fez, não. Né? Ele teve que assumir. E outra coisa, em que condições ele fez essa dívida? Nas condições que interessavam aos banqueiros internacionais, a quem estava emprestando. Porque as taxas de juros desses contratos do passado eram flutuantes. Então, do dia para a noite, que é o que a gente chama de choque financeiro, a taxa passou de 5%, era Prima ou LIBOR, que são as taxas de juros dos Estados Unidos e da Inglaterra, mais tantos por cento. A Prime era 5%, do dia para a noite ela foi para 20%. Como é que você resiste? Como é que você mantém um equilíbrio, né, com a elevação absurda da taxa de juros dessa forma? E lembremos que também eu falei, né, que no início de 72, 73, não me lembro o ano exato, a paridade entre o ouro e o dólar foi quebrada pelo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos disseram assim, não, tudo bem, vocês têm um monte de dólar aí. Todos os países, né, porque teve aquele ciclo de expansão, na verdade, de emissão de moeda por conta da Guerra Fria dos Estados Unidos, então tinha muito dólar em circulação. E aí, se esses países fossem atrás de converter esse dólar em ouro, não ia ter ouro para poder fazer essa conversão. Então, o primeiro contrato a ter sido rompido foi esse aí. Por isso que ele vai romper contrato. E esse contrato aí? Por que ele conseguiu fazer a ruptura desse contrato? Porque ele tinha um arsenal bélico enorme. Então, qual era a nação que naquela época ia dizer, não, eu quero o meu ouro? Se ele estava em Guerra Fria com a União Soviética, com o arsenal bélico, então todo mundo se curvou. Mas foi o primeiro contrato que foi desobedecido, foi esse aí. Da paridade entre ouro e dólar, que era do padrão de Bretton Woods, né, do padrão ouro de Bretton Woods, que era uma instituição que tinha sido negociada, né, no início do século, que organizava todo o sistema financeiro internacional. Então, entendendo que os desequilíbrios daqui vieram para cá, agora a gente vai ver como é que se monta o orçamento, né, do governo. Deixa eu ver se eu... Pronto. Aqui eu tenho a parte, né, das receitas e aqui das despesas. Receitas primárias. O que é que são receitas primárias? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Contribuições, que são as contribuições da Previdência. Receita patrimonial. O que é a receita patrimonial? Dividendos, por exemplo, da Petrobras. Né? Entra aqui, porque o Estado tem ações da Petrobras, então quando a Petrobras distribui os lucros dela, paga dividendos ao governo, né? Eu estou falando de uma estatal, mas, né, tem outras. Outras receitas patrimoniais, que aí é concessão, permissão, né, aquelas coisas. Transferências correntes, demais receitas correntes aqui, né, são coisinhas mais miudinhas, e receitas correntes primárias. Gente, tudo isso aqui a gente está falando, né, que são receitas correntes, que são aquelas que são recebidas, o ciclo dela é dentro de um período de um ano, é dentro daquele orçamento, tá? E por que primária? Porque é um conceito relacionado à não aquisição de dívida. Todas essas receitas aqui entram no orçamento do governo e não representam dívida. Tá certo? Não significa um compromisso, né, futuro que a pessoa tem que pagar. Pelo contrário, já é uma receita, um recebimento dele, né, que ele tem direito. Aí a gente tem as receitas primárias de capital. Alienação de bens, venda, né, privatizações, outras alienações, transferências de capital, convênios, outras transferências de capital, outras receitas de capital. Isso aqui tudinho, empréstimo, dívida pública, tá tudo aqui, né? Desculpa, como receita de capital, exatamente.
outras transferências, outras receitas de capital, empréstimos, né, que o governo faz, emissão de títulos, entra tudo, né, nesse lado aqui. Nesse caso aqui, a gente tem a receita primária total, que é o 1 mais o 2, tá? Aí a gente tem as despesas primárias correntes, que é o que o governo paga de pessoal e encargos, né? Outras despesas correntes, aí entra material de consumo, carro, não sei o quê, viagem diária, aquele negócio todo, né? Transferências constitucionais legais, demais despesas correntes. Aqui as transferências para o fundo estadual dos municípios, né, dos estados, aquele negócio todo. Então, aqui eu tenho as despesas primárias correntes. E aqui eu tenho as despesas primárias de capital, que são os investimentos que o governo fez, por exemplo, na transposição do Rio São Francisco, na própria Petrobras, nessa época histórica aqui onde a gente se endividou, né, que o país se desenvolveu, na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, na Eletrobras e por aí vai, né? Investimentos, inversões financeiras, que é a compra de investimentos já realizados, né, muitas vezes até por um agente privado, e o cara estava vendendo, o governo foi lá, né, e comprou, porque aí é inversão porque não aumenta a capacidade de produção do país. O investimento aumenta. A inversão não, é só uma transferência de capacidade de um agente para outro agente. Tá? O investimento necessariamente aumenta a capacidade de produção do país. E inversões financeiras primárias, enfim. Aí eu tenho a reserva de contingência e despesa primária total. Vocês estão vendo, né, que aqui estão todas, e para cada uma dessas rubricazinhas aqui, existe um monte de legislação e de coisa, né, para dizer como é que tem que ser contabilizado isso, como é que tem que ser contabilizado aquilo, o que é uma coisa, o que é outra coisa. Aqui a gente tem até, olha, primário é um conceito que está relacionado à não aquisição de dívida. Financeiro, conceito relacionado à aquisição de receita com geração de despesa. Quando eu digo aquisição de dívida, né, compromisso futuro. E aqui é sem geração, com geração de despesa. Quer dizer, se eu pego o empréstimo, se eu vendo um título público, eu estou adquirindo uma receita de capital, um empréstimo, mas esse daqui necessariamente vai me dar uma despesa, porque eu vou ter que pagar os juros e a amortização desse capital que eu peguei emprestado. É diferente do investimento. O investimento eu gasto e eu vou receber receita no futuro. Porque eu vou aumentar a capacidade de produção, né? E vou vender mais, e vou ter mais lucro e por aí vai. Corrente, conceito relacionado a custeio e transferências que se consomem com o funcionamento do Estado, né? E principalmente, né, dentro do período de um ano. E capital está relacionado a investimentos e transferências relacionados à aquisição de bens patrimoniais ou financeiros que geram retorno ou anulam despesa. Aí, nesse caso, quando a gente está falando de financeiro que geram retorno ou anulam despesa, né? Tem situações em que, por exemplo, quando eu faço um investimento na Petrobras, eu vou gerar um retorno, não é isso? Se eu faço uma inversão financeira, por exemplo, vamos imaginar que agora o governo comprasse a Avibraz, aquela empresa privada que produz míssil, não sei o quê, que está em liquidação extrajudicial e que vai estar para ser comprada por corporações estrangeiras. Vamos imaginar que o governo, para não deixar que o capital estrangeiro tenha acesso a essa empresa, a essa tecnologia, comprasse, fizesse essa inversão financeira. Não, vou comprar. Ele fazendo isso, ele está fazendo uma inversão e podendo ter um retorno. Porque se essa empresa continuar a funcionar e ele dinamizar a empresa e a gestão, aquela coisa toda, ela vai passar a vender e ele vai ter receita e vai ter lucro. Certo? Quando é anulação de despesa? Quando eu tenho um movimento de capital que é anulação de despesa. Por que eu estou anulando uma despesa?
Isso, eu estou amortizando. Eu estou pagando essa despesa, tá? Então, essa é uma despesa que pode ser também uma despesa de capital, tá certo? Que vai estar aqui também em amortizações, tá certo? Da dívida pública, por exemplo, né? Estaria aqui em investimentos, tá? Ou inversões, dependendo. Deu para entender isso aí? O que é que acontece? Quando o resultado primário, que é a receita primária total, menos a despesa primária total, quando elas são maiores, né, as receitas primárias são maiores do que as despesas primárias, significa que nós temos um superávit. E que ou a gente vai fazer novos investimentos, ou a gente vai amortizar. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras está, tem um tempo, né, que ela faz a distribuição de dividendos a rodo aí. Mas tem gente, mas a Petrobras está endividada. Ela fez muito investimento por causa do pré-sal, não sei o quê. Por que ao invés dela distribuir essa ruma de dividendos, ela não amortiza, antecipa o pagamento, né, dessas dívidas que ela fez para fazer o investimento no pré-sal? Porque quando você faz isso, você está deixando de, você além de estar pagando o principal, você está deixando de ter que pagar juros sobre aquilo. Então, para existir um equilíbrio, né, e uma saúde, vamos dizer assim, fiscal, se eu tenho um superávit, o ideal é que eu faça novos investimentos para ter mais receita no futuro, ou que eu amortize, tá certo? Para anular a despesa de juros que eu ia ter no futuro. Mas como eu amortizei, eu não vou ter mais aquele juro para pagar no futuro, certo? Se as receitas primárias são menores que a despesa, eu tenho um déficit. Como é que o governo resolve esse déficit? Ele se endivida, e aí tanto faz se é empréstimo no FMI, empréstimo em banco internacional, dívida pública, né? Ele se endivida, ou ele vende patrimônio e privatiza. Né? Ou ele vende patrimônio e privatiza para poder pagar esse déficit aqui. Certo? O que é que a gente vai ver agora? É que quando a gente está falando aqui só de resultado primário. E aí eu vou mostrar para vocês, de 1995, na verdade. Aqui está começando em 98, mas é 95. Até 2015, nós tivemos superávit primário. Certo? Nós tivemos superávit primário. Tá vendo? Ó, zero, né? 100 bilhões de reais. A gente começou a ter déficit no meio do segundo mandato da Dilma, que foi logo depois que ela teve o impeachment, né? Aí foi que a gente teve déficit aqui. Mas isso aqui tudinho, e esse total, né, tem estudos já publicados de déficit nesses 20 anos, de 95 a 2015, foi de 1 trilhão de reais. Então, toda vida eu faço isso. A gente poupou nesses 20 anos, o Estado poupou, em termos de receitas e despesas primárias, 1 trilhão. Por que a nossa dívida externa aumentou nesse tempo aí? Se a gente poupou 1 trilhão. Né? Porque depois a gente vai ver quanto que a dívida externa aumentou nesse período aqui. Mas está aqui. Existiu uma poupança de 1 trilhão nesses 20 anos. O déficit começou aqui. Um déficit que, assim, ó, você vê que no governo Dilma era pequenininho. Depois só, no Temer. Como é que uma coisa sai disso para isso de uma hora para outra? Lógico. Quer dizer, você pode dizer, não, foram desequilíbrios que já vinham de lá, pode até ser. Mas teve também decisões que foram tomadas aqui que fizeram com que esse déficit crescesse tanto. Tá? Dívida interna.
95, tá certo? Ó, a 2015. A gente poupou 1 trilhão e a nossa dívida cresceu até aqui assim. Como é que pode? Como é que o Estado gastou mais do que arrecadou para ter aumentado a dívida se a gente teve 1 trilhão? Tá vendo como não bate? Como se você não olha o quadro como um todo, de todos os conceitos, você não entende, aí você se apega, não, o governo se endividou, a dívida aumentou, mas você não fez a ligação por que a dívida aumentou, né? Aí a pessoa que diz que aumentou porque o governo gastou mais que arrecadou, fica achando que o governo gastou mais que arrecadou. Mas em termos de receita primária, a gente viu que o governo teve 1 trilhão, né, de reais de superávit. Ao mesmo tempo, ó a nossa dívida externa aqui, tá? Começando aqui em 70, né, ó, tá vendo? Ela também, né, vai crescendo aqui, ó, durante toda a década de 70 e 80, né? Ela cresceu durante a ditadura aqui, tá certo? Na década de 80, teve a elevação ilegal da taxa de juros, né? Que foi aquilo que eu falei, o choque financeiro, e a estatização das dívidas privadas. Então, nesse tempo aqui, até aqui, a gente está falando desses fatos aqui. A dívida externa estava aumentando. Depois, na década de 90, a gente já teve aqui aquilo que a gente falou na primeira aula, que foi a conversão, né, de dívidas que já poderiam estar, inclusive vencidas, prescritas, né, em novas dívidas. Até eu mostrei o quadrinho, depois se vocês quiserem eu envio material para vocês. Exemplificando como é que era essa assim, eu tinha nota promissória, eu tinha duplicata, não sei o que, empréstimo em banco e tal, que valia X hoje no mercado. Aí, simplesmente, o que é que o Plano Brady fez? Em vez de pegar o valor de mercado e emitir um título para renegociar a dívida em prazos maiores, em dívidas maiores, com o valor de mercado, que é o certo, né? Não é o valor que a dívida tem no mercado? Não. Ele fez com o valor de face. Fez com o valor global. Quer dizer, isso é vamos dizer, uma regra do jogo que beneficia quem? Né? Na hora que é para ser valor de mercado, o governo quer o valor de mercado, né? A PPI, para exportar gasolina, tem que ser o valor de mercado. Na hora que não é de interesse deles, aí não é o valor de mercado, é o valor que o governo disse, que o governo estabeleceu, né? Então, aí a gente teve o Plano Brady aqui, né? Aí, de lá para cá, que esse Plano Brady, ele pegou todas as dívidas, né? E a gente passou a dever ao FMI. Aí o que acontece? Ó, pagamento antecipado ao FMI. Aqui, no primeiro governo Lula, ele disse que pagou a dívida externa brasileira. Ele só fez o pagamento antecipado aquilo que era da dívida do FMI. Mas os títulos do Plano Brady não eram só aqueles que estavam na mão do FMI. Então, quando ele pagou a dívida antecipada, a dívida caiu, né? Mas ela continuou existindo. E depois ela continuou a crescer muito, né? Continuou a dívida externa também, ó, de 2005 até 2020, a dívida externa crescendo. Por que essa dívida externa está crescendo agora se a gente não está tendo investimento no país, nem privado, ou muito pouco privado? Quando vem R$1 bilhão de investimento, a gente comemora, 1 bilhão de dólares, desculpa, 1 bilhão de dólares, a gente comemora de investimento, que é merreca. A nossa poupança está em 355 bilhões de dólares, o que é 1 bilhão. Né? O Lula foi para a China e trouxe não sei quantos, acho que foi 10 bilhões. O que é 10 bilhões? Né? Para aumentar a nossa dívida disso aqui. Ou seja, existe uma relação simbiótica, maléfica entre a dívida interna e a dívida externa. Essa aqui cresceu, como a gente viu,
por causa do desequilíbrio daqui, que foi transferido para o governo, né? Que é o que... Na verdade, gente, o que foi que aconteceu em 2008? Com aqueles bancos, o que foi que o governo americano fez? Com aqueles bancos, injetou $1 trilhão para os bancos não falirem. Então, o que acontece? O pessoal brinca de ser capitalista, de ser empreendedor, né? E na hora que cai com os burros d'água, quem é que assume o prejuízo? O povo, o Estado. Né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou um grande empreendedor, eu tenho visão, não sei o quê. Mas no momento o negócio desanda, né? Porque o capitalismo é feito de crises e de contradições, então em alguma hora o negócio vai desandar. Quem é que assume o prejuízo? O Estado. Né? Nessa hora é hora do Estado. Pois é. Então, existe uma retroalimentação nessas duas coisas aqui. Começou aqui, que elevou essa, né? E depois, como toda vida que entra dólar, né? No país, eu tenho que... Isso aqui aumenta isso aqui. Só que, ao mesmo tempo, essa daqui, o aumento dessa daqui também aumenta a demanda por dólar. Por quê? Porque eu preciso de dólar para pagar o juro desse pessoal aqui. Como é que eu crescendo esse tanto aqui de dívida interna, quando chegasse a partir daqui, a dívida externa ia só cair? Não, ela tinha que subir também, porque para pagar os juros dessa dívida aqui, tá certo? Porque, veja bem, o governo paga em real, porque o título era em real. Só que quando o cara vai levar o capital embora, ele tem que transformar de real em dólar. Então, eu tenho que ter o dólar. Agora, o que é mais interessante, se a gente tem 355 bilhões em reservas, por que a gente precisou crescer tanto essa dívida? Tá vendo como não tem lógica? E não precisava ter crescido tanto. A gente tem 355 bilhões de dólares em reserva. É muito mais do que uma colcha que os estados, né, os países precisam ter para adaptar os movimentos do balanço de pagamentos, é muito mais. Então, o que acontece? Soberania, né? O conceito de soberania, que é uma característica fundamental do Estado moderno. Quer dizer, os estados modernos de hoje, os países, as nações, né? Eles têm, uma da característica deles tem que ser a soberania. E como é que essa soberania, ela é definida? É a capacidade do Estado de emitir uma moeda denominada na unidade de conta escolhida por ele, sem qualquer garantia explícita de que essa moeda será convertida em qualquer coisa, inclusive metais preciosos e moeda estrangeira, a um poder fundamental que está diretamente associado à soberania das nações. E, efetivamente, essa forma de poder soberano é quase que exclusivamente detida por Estados-nações e seus responsáveis. Esse é o poder que nem mesmo empresas como a Microsoft podem alcançar. Isso aqui é uma declaração dessa criatura aqui. Ou seja, o Estado pode emitir moeda. O que foi que os Estados Unidos fez na Guerra Fria? Para poder ganhar a Guerra Fria? Emitir moeda. Por que ele conseguiu fazer todas aquelas pesquisas e tal? Emitiu moeda. E impôs a moeda como... Pois é, e impôs a moeda dele, né, como a moeda padrão internacional. Certo? Então, ou seja, a soberania nos dá esse poder de emitir moeda. Soberania não é só o poder de emitir moeda, mas nos dá esse poder de emitir moeda. Né? Aí alguém pode perguntar, então, se o governo está endividado, não é só emitir moeda e pagar. Né? Não é também bem assim. Tem gente que defende a nova... tem uma teoria nova abordagem quantitativa, uma coisa assim, nova teoria quantitativa, que fala, está endividado, se ele pode emitir, emite a moeda e paga. A moeda, não sendo dólar, porque ele não pode emitir dólar, mas sendo real, emite a moeda e paga. Né? É o que se diz. Mas aí tem aquele reparo. Se eu pagar e o cara for levar embora, eu tenho que ter o dólar para converter. Então, é um arranjo muito complexo, não pode ser tão simples assim. Eu não acho que emitir moeda, por si só, única e exclusivamente, gera inflação.
Mas você também não pode realmente só dizer assim, é muito simples, é só emitir moeda e emitir. Não. Você tem que, né, estudar o cenário como um todo, o contexto como um todo. Certo? Então, as finanças do governo não devem ser compreendidas da mesma forma que compreendemos as nossas finanças pessoais ou familiares, por 3 motivos. Primeiro, o Estado, o governo, pode emitir moeda, como eu falei. Como aconteceu, por exemplo, aqui no salvamento de bancos, em política de quantitative easing, que foi feito também durante na Europa, durante a crise, né, financeira, de 2008 a 2014, né? Aí aqui, ó, no Brasil, apesar de nossa inflação não ter como causa excesso de demanda, já que temos... meu Deus. Já que temos desemprego da força de trabalho e capacidade ociosa de produção, e, sim, dentre outras causas, a indexação de preços administrados, como o gás, o diesel, o plano de saúde, telefonia, etc., a política agrícola e agrária que prioriza a produção para a exportação e a desvalorização cambial, que tornam as importações de insumos mais caras, a política monetária do governo continua sendo de retirada de moeda de circulação. Quer dizer, eu pego um único efeito, uma única coisa que pode estar interferindo, e que hoje o efeito é marginal sobre isso, e o resto tudo eu deixo como está. Não me interessa. Né? Então, essa é uma razão pela qual... porque eu não posso. Teve uma época antes, né, do Tasso Gereissati, acho que foi o Tasso que foi eleito como governador. Teve um governador aqui que chamava Gonzaga Mota. E ele criou a moeda dele, as gonzaguetas. Então, atrasava o funcionário, aí a gonzagueta era uma promessa de que essa pessoa, mais lá na frente, iria receber o dela em cruzeiro, na época. Né? Então, assim, a gente não... O Gonzaga Mota não podia, tanto que depois foi proibido isso aí e tal... E a gente não pode, eu não posso pegar e dizer, vou emitir minha moeda e vou pagar lá no banco e emitir minha moeda, não pode. Mas, se for necessário, em um contexto, né, o Estado pode fazer isso. Sempre que tem um filme no Netflix maravilhoso para vocês assistirem. Meu Deus, sei o que contra os bancos. É o nome de uma pessoa, é baseado num caso real que aconteceu, né, lá na Inglaterra. Acho que é Frank contra os bancos, não sei o quê, que o cara queria exatamente montar um banco pequeno, regional e tal. Vocês vão ver a perseguição que fizeram com ele. Qual a segunda razão para as finanças do governo não ser igual à nossa? O governo tem uma relativa autonomia, soberania da determinação da sua receita. Por quê? Porque ele pode dizer, olha, vou te cobrar tanto de imposto e acabou-se. David contra os bancos, né? Ele pode dizer que eu vou aumentar a alíquota do imposto para tanto, e aí, o que você vai fazer? Mas eu não posso chegar para o IBGE, olha, meu salário a partir de hoje é igual ao do ciclo de gestão. Eu quero ganhar igual ao ciclo de gestão, não posso. Então, o governo, ele não tem as mesmas limitações que nós, enquanto pessoas, né, e empresas, temos. Né? Qual a outra razão para ser diferente? O governo tem a capacidade de gerar, multiplicar a renda e a arrecadação. Essa é a mais importante de todas. Por quê? Porque quando o governo aumenta a alíquota de imposto, vamos dizer assim, e faz investimento, e gera emprego, e faz obra, né, faz ponte, faz não sei o quê, está gerando emprego, movimentando a economia e tal, o que é que vai acontecer com a arrecadação dele? A renda vai aumentar, ele vai arrecadar mais. Então, a arrecadação dele vai crescer. Por que a arrecadação e o país não teve uma recessão muito grande no tempo da pandemia? Alguém saberia dizer? Por causa do auxílio emergencial, gente. De repente, o governo diz assim, não, eu tenho que socorrer as pessoas, diga-se quem? Os desempregados do setor privado, porque o setor privado não ia pagar o salário deles, né? Porque senão, tu acha que eles iam pagar o salário deles? Não ia. Então, o governo, né, fez o auxílio emergencial para cobrir, né,
esse desemprego e esse salário que não estava sendo recebido pela empresa, porque teve muita empresa que fez convênio com o governo, ela não demitiu, mas quem pagou o salário, né, ou uma parte do salário daquela empresa foi o governo, durante a pandemia foi o governo e não a empresa. O que aconteceu? As pessoas estavam com renda. Quem consome mesmo de fato, que precisa ajeitar a casa, que faz circular, estava com renda, consumiu e tal. Por isso que a nossa economia não decresceu tanto na pandemia. Por isso que a gente teve um aumento de arrecadação, porque as pessoas que recebem Bolsa Familiar e auxílio emergencial, elas consomem. Quando elas consomem, o consumo dela vai ser tributado, a arrecadação do governo aumenta. Diferentemente do pagamento de juros. Porque quem recebe o pagamento de juros da dívida, o que é que faz? Consome, bota num negócio aqui para rodar separado, numa nuvem, fica aqui isolado, né? Fica só sangrando dinheiro daqui para cá, dinheiro daqui para cá. Então, essas são as razões para que essa corrente, essa corda, o governo não pode gastar mais do que arrecada. Depende. É relativo. Né? Isso não é uma verdade. Não estou querendo dizer que ele pode fazer todo o gasto que quiser. Não é isso. Tá? Pois é, então, diante disso aqui, agora, tá, a gente vai entender como é que o dinheiro circula. Porque lembra que a gente falou aqui que o governo põe as coisas para circular, né? Quando ele faz investimento, quando ele, né, faz serviço público e tal, ele bota como é que começa aí a história. Da forma mais simples, tá certo? Ainda sem falar na questão financeira, a gente vai dizer assim, aqui eu começo com o Estado, Tesouro Nacional, com o déficit. Ele já sai com o déficit. A maioria dos países é assim. Tem um monte de países agora com déficit fiscal. Desde a crise de 2008. Ninguém fala do déficit desse país, né? A taxa de juros lá não é alta como a nossa. Só que no Brasil, que não pode ter déficit, a taxa de juros tem que ser muito alta. Então, normalmente, o Estado é o start. Ele dá início aos investimentos com o déficit. Por quê? Porque ele tem o poder de emitir moeda. E ele tem o poder de tributar. Então, o que acontece? Eu faço o déficit e aí eu faço investimentos em serviço público, né? SUS, universidades, IBGE, por aí vai. E eu faço investimentos públicos, na Petrobras, na CSN, tá? E por aí vai. Então, a moeda que ele emitiu, essa moedinha aqui, nessa setinha aqui assim, tá certo? É o que a gente chama de moeda primária. Ele deu o start nesse processo aí, moeda primária. Aí, depois que ele investe, o que é que vai acontecer com essa moeda primária? Essas empresas aqui vão comprar de outras empresas, né? Porque a Petrobras não produz, não tem todos os equipamentos que ela precisa. Então, ela tem que comprar algum equipamento de alguma empresa privada, né? Ou de outras estatais. Então, essas empresas aqui, né, vão circular essa moeda para cá. Tá certo? Essas empresas aqui vão pagar pessoas. Né? Vixe, Maria, tem alguma coisa errada aí. Não, é porque essa seta aqui está ao contrário. Essa daqui é para ser, isso aqui é para ser aqui. As empresas vão pagar, as empresas privadas vão pagar os funcionários dela. Certo? Eu inverti a seta aí, porque pensa, negócio trabalhoso. Então, as empresas vão pagar as pessoas, né? As estatais também vão pagar os funcionários. Mas vai sobrar alguma coisa do dinheiro, não só que chegou para as estatais, mas do próprio resultado financeiro dela, que vai ser depositado nas instituições financeiras, né? Das pessoas também. Vai ter alguma coisa, aliás, a gente hoje já recebe no banco, né? E até o final do mês fica lá aquele saldinho, né? As pessoas também podem levar para depositar nas instituições financeiras. Mas o que é que também elas fazem? Elas pagam impostos. Né? As pessoas pagam impostos, as empresas pagam impostos, as estatais pagam impostos. Então, você vê que esse fluxo aqui, tá certo? Ele está retornando por impostos
que vai retornar para o Estado. Até aí ficou claro? E aqui, né, essas instituições financeiras aqui, eu vou translocar, isso que eu vou explicar aqui também acontece daqui para lá. Só que eu vou explicar a partir, né, da mesma lógica. Ó, governo, serviços públicos, empresas, pessoas, né, porque aqui a empresa do SUS compra soro fisiológico, compra remédio e tal, então ela vai, né, e faz pagamento para as empresas e para os funcionários públicos. Esses, por suas vezes, vão pagar suas despesas com saúde, moradia, tal, vai ter uma poupança e vai pagar imposto. As empresas, a mesma coisa. Vão pagar imposto, vão ter as despesas dela, vão ter o lucro, vai ter o dividendo e vai pagar o salário das pessoas. Então, de todo esse fluxo que começou aqui e tal, certo? Vai ter uma parte dela que vai voltar para o Estado, impostos, né? E vai ter uma parte que vai continuar circulando, que a gente chama de moeda circulando, que é importante, né? A partir daqui, quando vai para as instituições financeiras, aí, qual é o papel da instituição financeira? Dinamizar a economia. Pegar a poupança de uma pessoa que não tem necessidade de gastar tanto, não quis e tal, ou tá juntando, né, para gastar só mais, mas no curto prazo eu posso pegar a poupança dessa pessoa e emprestar para outra aqui que está precisando de dinheiro agora. Isso vai fazer com que a economia dinamize. Então, a função principal da instituição era para ser isso. Então, ela faz a moeda circular, né? Vem para cá, né? E faz a moeda circular. Aqui eu já tenho moeda escritural. Eu vou já explicar o que é a moeda escritural, tá? Então, aqui a moeda vai circulando para as instituições financeiras, que também, né, despesas de empresas, essas despesas de empresas aqui também vai ser para outras empresas, que também vai vir para a instituição financeira e tal, e que vai fazer empréstimo para as pessoas ou empréstimos para outras empresas, tá certo? Que é o que a gente vai chamar, né, o empréstimo, a gente está falando aí de moeda escritural. E aqui, a gente tem a relação da instituição financeira com o Banco Central. O que é que está dizendo aqui, ó? Isso aqui são as reservas. O que é que acontece? De todo o dinheiro que está depositado de todo mundo nos bancos, ele tem que deixar uma reserva a gente pode até dizer que é, sei lá, na verdade o nome técnico é depósito compulsório. Ele tem que deixar uma parte de depósito compulsório no Banco Central, para caso as pessoas vierem sacar, né, elas terem o dinheiro para usar. Por que eles podem fazer isso? Porque eles observaram historicamente que esses depósitos, eles não saem tudo de uma vez. As pessoas vão depositando e um depósito vai se acumulando no banco e tal, outras vão sacando, mas tem mais gente que deposita do que saca, não sei o quê. Então, eles têm uma margem para movimentar, de um dinheiro que vai movimentar. Mas existe uma margem que é definida como depósito compulsório e fica de reserva no Banco Central. Que são essas aqui, tá? Se acontecer uma corrida aos bancos para sacar dinheiro, o que é que as instituições financeiras sacam as reservas para honrar, né, os compromissos. Na crise de 2008, essas reservas aqui não foram suficientes. Aí o governo foi e emitiu, né, lá nos Estados Unidos, emitiu 1 trilhão, botou aqui e aqui. Então, multiplicador bancário, aquilo que eu estava falando. Ó, o João recebeu o salário de 100 mil e depositou no banco. Aí, o depósito compulsório do banco é de 50%, a taxa. O banco tem que deixar de 50% de garantia, porque se alguém vier, né, ele vai ter o dinheiro para poder pagar a pessoa, para ela poder sacar o dinheiro. Só que os outros 50 mil, o que é que o banco faz com os outros 50 mil? Ele empresta para a Maria. A Maria está precisando montar um negócio, né? Ele empresta para a Maria. Ou seja, o banco ganha dinheiro com o nosso dinheiro. Exatamente. Eu achei ótimo você chegar lá. Entendeu? É isso. Aí, o que acontece? Os outros 50 mil, o banco empresta para a Maria, para montar um negócio. Só que, desse empréstimo da Maria, a Maria também não vai consumir todo de uma vez, né? Deixa 25 mil, que é 50%,
E 25 mil dessa moeda que conta lá como sendo pertencente agora a Maria, ele vai emprestar, oh meu Deus, para Ana. Para Ana. E assim sucessivamente. O que é que a gente observa que aconteceu aqui? Olha, a moeda primária que foi emitida foi 100 mil. A moeda papel mesmo que existe, é 100 mil. Mas no banco está constando que ele tem 175 mil. Certo? Multiplicou, né? A liquidez, que é como eu disse, a moeda primária que foi emitida é só de 100 mil. Então, a diferença entre os 100 mil e os 75 é a moeda escritural, sem lastro. Que pode acontecer porque nem todo mundo saca o dinheiro ao mesmo tempo. Aí, os bancos podem fazer isso para dinamizar a economia. Se eles fizessem, né, emprestando uma taxa de juros que desse para a pessoa pagar de verdade, né, fazendo o papel de dinamizador dos investimentos, aí não tinha problema. Eles foram criados para isso, mas acontece que hoje não é mais só isso que eles fazem. Não é mais só isso que eles fazem. Eles emprestam a taxas exorbitantes em condições, enfim. Né? Por isso que a gente tem aí quase 80% das famílias endividadas. Né? Aí agora vamos pensar aqui na situação em que a reserva é 60%. A reserva que o Banco Central diz, olha, Itaú, tu vai, não é mais 50% não, tu vai ter que deixar aqui parado agora comigo 60%. Porque se alguém, a gente está vendo que tá tendo, as pessoas estão comprando mais, estão sacando mais, então vai aumentar aqui a reserva, tu vai deixar 60%. O que acontece? Do 100 a reserva é 60. Quanto que o banco vai emprestar para Maria? 40, ó, menos do que os 50. Desses 40 da Maria, o que é que o banco faz? Reserva de 60%, 24. O que é que ele faz com os 16? Empresta para Ana. Né? E assim vai o ciclo se desenvolvendo. O que é que acontece? A liquidez continua sendo 100, a soma dos depósitos é 156, ó, diminuiu em relação quando a reserva era 50, e a moeda escritural também diminuiu, né, 56 mil. Veja bem, isso aqui é um dinheiro que está parado lá no banco, né? É o nosso dinheiro que a gente depositou, que está parado, depositado como reserva lá no Banco Central. Quando a gente diz parado, a gente fica assim, achando horrível, né? Mas ele está lá no colchão. É o colchãozinho mesmo que tem que ter. A gente tem muito essa ilusão de que a gente não pode guardar dinheiro. Pode. Agora, se você tem uma oportunidade de investir numa coisa que realmente vá lhe trazer algum benefício, né, não só para você, mas social, aí você faz. Que é o papel do banco, é pegar isso aqui, que está parado, uma parte, né? Em vez de deixar parado aqui, ele vai e repassa para dinamizar, para investir no social. Porque qual que é a lógica? Ele empresta para Maria, o que acontece? Os outros 50 mil, o banco empresta para Maria, para montar um negócio. Só que, desse empréstimo da Maria, a Maria também não vai consumir todo de uma vez, né? Deixa 25 mil, que é 50%, e 25 mil dessa moeda que conta lá como sendo pertencente agora a Maria, ele vai emprestar, oh meu Deus, para Ana. Para Ana. E assim sucessivamente. O que é que a gente observa que aconteceu aqui? Olha, a moeda primária que foi emitida foi 100 mil. A moeda papel mesmo que existe, é 100 mil. Mas no banco está constando que ele tem 175 mil. Certo? Multiplicou, né? A liquidez, que é como eu disse, a moeda primária que foi emitida é só de 100 mil. Então, a diferença entre os 100 mil e os 75 é a moeda escritural, sem lastro. Que pode acontecer porque nem todo mundo saca o dinheiro ao mesmo tempo. Aí, os bancos podem fazer isso para dinamizar a economia. Se eles fizessem, né, emprestando uma taxa de juros que desse para a pessoa pagar de verdade, né, fazendo o papel de dinamizador dos investimentos, aí não tinha problema.
Eles foram criados para isso, mas acontece que hoje não é mais só isso que eles fazem. Não é mais só isso que eles fazem. Eles emprestam a taxas exorbitantes em condições, enfim. Né? Por isso que a gente tem aí quase 80% das famílias endividadas. Né? Aí agora vamos pensar aqui na situação em que a reserva é 60%. A reserva aqui, o Banco Central diz, olha, Itaú, tu vai, não é mais 50% não, tu vai ter que deixar aqui parado agora comigo 60%. Porque se alguém, a gente está vendo que tá tendo, as pessoas estão comprando mais, estão sacando mais, então vai aumentar aqui a reserva, tu vai deixar 60%. O que que acontece? Do 100 a reserva é 60. Quanto que o banco vai emprestar para Maria? 40, ó, menos do que os 50. Desses 40 da Maria, o que é que o banco faz? Reserva de 60%, 24. O que é que ele faz com os 16? Empresta para Ana. Né? E assim vai o ciclo se desenvolvendo. O que é que acontece? A liquidez continua sendo 100, a soma dos depósitos é 156, ó, diminuiu em relação quando a reserva era 50, e a moeda escritural também diminuiu, né, 56 mil. Veja bem, isso aqui é um dinheiro que está parado lá no banco, né? É o nosso dinheiro que a gente depositou, que está parado, depositado como reserva lá no Banco Central. Quando a gente diz parado, a gente fica assim, achando horrível, né? Mas ele está lá no colchão. É o colchãozinho mesmo que tem que ter. A gente tem muito essa ilusão de que a gente não pode guardar dinheiro. Pode. Agora, se você tem uma oportunidade de investir numa coisa que realmente vá lhe trazer algum benefício, né, não só para você, mas social, aí você faz. Que é o papel do banco, é pegar isso aqui, que está parado, uma parte, né? Em vez de deixar parado aqui, ele vai e repassa para dinamizar, para investir no social. Então, como é que a gente vai agora deixar o negócio mais complexo? Tá? Gente, vocês querem dar uma pausa de 15 minutos para tomar um cafezinho? Porque isso aqui vai ser mais demorado e é importante. Então, vamos botar